Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tem como signo solar, como seu ascendente, lunar, ou alguma casa de grande potencial sob a constelação de Touro. Tá tudo bem? Eu espero que cada dia melhor. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marisa, sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos, Lua em Libra e estou aqui para aprender cada dia mais junto com você. Esta será uma tiragem para todo mês de setembro. Pode estar acontecendo agora, passar alguns dias, né? Entrando em outubro, porque o tarô ele é flexível, mas eu programei ele para setembro, tá bom? Peço com humildade o seu joinha, porque é assim que o YouTube entende que meu trabalho é de responsabilidade, feito, né, com muito carinho, não importa a hora que eu chego em casa, mas eu vou gravar e vou enviar para você os alertas, os direcionamentos e ao mesmo tempo vou aproveitando para aprender e incorporar na minha rotina essas palavras de esperança e de luz. Então eu inicio com o tarô dos guardiões. Meus amores, uma leitura um pouquinho longa, tá? Então é preciso paciência. Vamos nós. Tarô dos guardiões. Fiz esse arranjo, são flores naturais, fui hoje na feira. Outros signos haviam rosas brancas, mas eu achei essas daqui tão lindas, amarelinhas e brancas, não sei o nome, parecem sempre vivas. Olha que lindas, vou até aproximar para vocês verem. Olha que gracinha, e dá um arranjo cheio, bonito, né? Eu não conhecia, vi lá na feira, falei, vou comprar, fazer o arranjo do signo de Touro. Tô apaixonada, né? A Ciganizouda é toda amarela, então eu sempre trago tons de amarelo e branco, laranja, que é para trazer prosperidade, alegria na vida de todas as pessoas que estão aqui, né, assistindo a este vídeo. Vamos lá, tá difícil, hein, Touro? Veio, enfim. E veio com todo o poder do mundo, né? Exu Giramundo, lâmina de número 2. Essa energia poderosa que move montanhas. E ele vem falando, Touro, do seu desejo de evoluir, de melhorar. Mas é preciso desconstruir os traumas que você adquiriu ao longo da vida. E não envolver outras pessoas em problemas que já aconteceram. Esqueça o passado, pare de procurar culpados, vida nova. É como se você estivesse finalizando um resgate kármico que era só seu. Não foi culpa de A, nem de B, nem de C. Muitas vezes, essa sensação, né, de fracasso psicológico pode vir da sua inflexibilidade, da sua severidade em querer tudo muito retinho, muito assim, sabe, dentro da sua tabela de réguas. E são muito justas. Então, cuidado aqui. Cuidado também para não estar numa equipe, num relacionamento apenas por interesse, não estar feliz. Vamos procurar a felicidade, Touro. Vamos olhar o mundo de uma outra forma. E para quem está querendo desconstruir traumas, pode agendar comigo, tá? A sessão de terapia. E eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho muito, muito bom para te ajudar nessa desconstrução, tá? Vou deixar aqui, encostado na pedra de Oxóssi. O que uma jovem bruxa tem a dizer para você, Touro? Uma jovem bruxa, Touro, setembro de 2022.
Touro. A carta do vilão. Lâmina. Olha só, a jovem bruxa ali querendo quebrar, né, a concha ali do caranguejo. Carta de número 38. O que você tá querendo quebrar, hein, Touro? E eu te digo que você pode reescrever sua história. É uma verdade difícil de engolir, mas às vezes os vilões vencem. No entanto, isso não significa que você deva desistir ou perder toda a esperança. Isso te mostra que você deve reescrever sua história, seguir em frente. E olha, eu te afirmo, vai ser muito libertador e poderoso recuperar a si mesmo depois de uma grande tragédia pessoal. Então assim, Touro, não importa a força da maré, não importa se alguém quer destruir a sua casca dura, o importante, Touro, é que você consiga colar os caquinhos, seguir em frente e agradecer. Isso que é o mais importante. Vamos pedir um conselho para o tarô de Osho? Vamos lá. Osho. Tarô de Osho. Mandou 3 lâminas e eu vou aceitar. Não importa se o vídeo vai ficar maior. Eu sou assim. Mandou, eu não dispenso, porque na certa a espiritualidade tem algo para te dizer. Caíram 3 lâminas. A solitude, o relâmpago e o compartilhar. Ó. Vou colocá-las à mesa e vou falar sobre cada uma delas, tá? Então vamos lá. Essa carta aqui, o compartilhar, ela diz que tudo à sua volta parece que finalmente está se integrando. E você deve desfrutar disso. Permitir que a abundância que está em você e ao seu redor transborde. Porque à medida que você progride para o alto, em direção ao quarto centro, ou seja, o seu coração, toda a sua vida se transforma num compartilhar de amor. Porque o seu terceiro centro criou abundância de amor. Quando você medita, o terceiro centro se torna tão transbordante de amor, de compaixão, que você quer compartilhar, e isso vem acontecendo no seu coração. É por isso que mesmo na vida mundana as pessoas dizem que o amor vem do coração. Mas para elas, isso é só papagaice, né? Um falar por ouvir dizer de uma coisa que elas não conhecem, porque nunca chegaram ao seu coração verdadeiro. Mas se você meditar, Touro, vai chegar sim. E à medida que você chega ao âmago do seu ser, o terceiro centro, de repente acontece uma explosão de amor, de compaixão, de alegria, de bem-aventurança e de êxtase, com uma força que abre o seu coração. O coração encontra-se exatamente no meio de todos os 7 centros. 3 ficam abaixo e outros 3 ficam acima. E você chegou exatamente no equilíbrio, na linha do meio. Essa carta, ela apareceu nos seus jogos, sugerindo que você também se encontra em uma situação que lhe dá a oportunidade de compartilhar até o seu sorriso. E ao compartilhar amor, alegria e sorriso, você vai descobrir que vai se sentir mais pleno. Não vai precisar fazer nenhum esforço extraordinário. Você vai descobrir que é capaz de desfrutar a sensualidade sem possessividade ou apego. E vai ser capaz de dar origem a um novo projeto, até mesmo uma chegada de criança na sua vida, e vai sentir-se pleno. Da segunda carta, vocês têm a carta do relâmpago. Carta de número 16.
E aqui eu te falo de uma torre, tá vendo aqui a imagem? Uma torre sendo queimada, explodida. Na verdade, ela representa a carta da torre no tarô tradicional. E você vê que no fundo aqui aparece uma figura meditativa, né? Ó, uma pessoa aqui sentada, meditando, representando a sua consciência. Talvez alguns taurinos estejam se sentindo muito abalados nesse exato momento, como se a terra estivesse tremendo sob os seus pés. E você está querendo se segurar no que estiver ao seu alcance. Mas eu te digo que esse terremoto interior é tão necessário, é tão importante, e você deve aceitar que ele aconteça, porque você vai surgir dos escombros mais forte, mais disponível para novas experiências. Porque depois de um incêndio, a terra é repovoada, e após a tempestade, o ar fica mais limpo. Então, meu amigo taurino e taurina, assistam a essa destruição de apegos, de crenças limitantes, de mágoas. Despreenda-se, como se isso estivesse acontecendo com outra pessoa. Diga sim a esse processo e você vai encontrar-se num caminho de equilíbrio. Carta da solitude. Carta de número 9, ao ermitão. E aqui eu falo com pessoas que não tem alguém muito importante na sua vida, está se sentindo solitário, ou quer desfrutar a liberdade que a solidão traz. E quando você não encontra apoio entre as outras pessoas para as suas verdades, você pode se sentir isolado, amargurado. Então, celebrar o fato de que o seu modo de ver as coisas é seguro bastante, até para sobreviver à poderosa necessidade humana de aprovação da família, dos amigos, dos colegas. Se você está enfrentando essa situação neste momento, tome consciência daquilo que você está optando por encarar a sua solitude e assuma a responsabilidade pela sua escolha. Seja uma luz para si mesmo. Afinal de contas, cada um de nós deve desenvolver em si a capacidade de abrir o próprio caminho através da escuridão, sem qualquer companheiro, mapa ou guia. Até porque eu sempre digo nas terapias, se você é capaz de conviver consigo mesmo, você consegue conviver com qualquer pessoa deste mundo, porque não existe ninguém mais difícil do que nós mesmos. E é por isso que muitas pessoas dizem, eu não consigo ser só, porque ela mesma não se aguenta. Imagine os outros, né? Aí é preciso mesmo partir para a terapia. Não tem outra alternativa, não. Vamos pedir conselhos e direcionamentos ao tarô. Bruxa de Évora na área. Peraí que tem carta aqui que tá virada ao contrário. Pronto, agora tá certo. Vamos lá. Poxa, ainda tem carta virada ao contrário. Vamos lá. Vamos lá. Direcionamentos para touro. As de copas. Roda da fortuna. 7 de copas. Mais alguma coisa? 9 de ouros. Vamos lá. Começando aqui com essa belíssima carta do As de Copas.
Aqui eu falo para você, Touro, deixa eu ver como é que eu vou explicar. Na sua vida, tudo tem se resumido como amor puro, trazendo alegria, felicidade para sua vida. Ela fala muito de romances, é uma carta muito lisonjeira. Mas ela também é a vitamina, a mola propulsora para todas as áreas da sua vida. Você pode ter certeza que coisas muito boas estão vindo na sua direção. Ela é uma carta de criatividade, de novos relacionamentos, de amor para quem já tem um, né? De oportunidades, de aprendizagem. Então assim, Touro, você está pronto para essa energia de amor que está entrando na sua vida. Não crie barreiras nem bloqueios. Prepare o seu coração para ele transbordar como essa taça de amor, de alegria. É uma carta, é um sinal para se livrar de qualquer carga emocional que você teve no passado e começar a experimentar o rico fluxo de emoção disponível para você agora. Vocês estão num mês que vocês não vão conseguir passar despercebidos por ninguém. Isso vai ser em todas as esferas da sua vida, nos relacionamentos, na carreira, na saúde. São conexões, são oportunidades criativas e uma profunda compaixão com tudo e com todos ao seu redor. Abra seu coração. Esse as é a indicação de oportunidades, tanto para amizades, parcerias, para o amor, para a carreira. Aceite, é uma carta muito linda, Touro. Roda da Fortuna. Eita, mas tá bom esse jogo de vocês, hein? Meu Deus. Essa roda da fortuna, ela vem falar dos ciclos pelos quais a nossa vida é feita. Talvez os setênios, muitos taurinos aí fazendo aniversário, ou fizeram, né? Em um setênio importante da sua vida. É só você fazer algum número vezes 7. E é uma carta que significa mudança de sorte, eventos inesperados e progresso. É algo inevitável chegando na sua vida. Saiba apreciar. Tudo vai melhorar. É boa sorte. É mudança. Principalmente se você tiver na sua vida alguém ligado ao signo de Capricórnio, porque essa carta é do planeta Júpiter. Então vem coisa boa por aí, muito boa. Esse 7 de copas fala de novo em emoção. Mas vocês estão muito românticos, né? Nossa, o lado emocional aí tá em alta para Touro. E aqui, ó, esse 7, ele traz, assim, é uma carta que aparece quando os teus sentimentos ou os desejos estão em desarmonia com sua força de vontade de alcançar algo. Eu vejo você em dúvida, Touro, sobre uma determinada situação. Porque essa carta é a carta dos sonhos, das escolhas que devem ser feitas. Eu vejo possibilidades chegando e você precisa ter atenção para não agir por impulso. Não deixar passar uma oportunidade porque está com medo. Eu te digo que não importa qual é a sua idade ou sua situação, nunca é tarde para que os seus sonhos aconteçam. Não adianta você ser um sonhador e não conseguir fixar os pés no chão. Ficar vagando entre desejos inalcançáveis vai só te deixar triste, frustrado. Tenha em mente o que você quer conquistar e comece a colocar num papel, se organizar e realmente concretizar.
Isso é mais importante. Pare de devaneios, de futilidades, de coisas que não vão agregar. Faça aquilo que é concreto que você precisa para este momento. 9 de ouros. Tá quase chegando lá, né? Tá pertinho da linha de chegada. Esse 9 de ouros é um período de sucesso, de abundância, e é preciso trabalho duro, autocontrole para permitir que a prosperidade entre na sua vida, porque existem taurinos aqui com gastos desenfreados, né? Aqui eu tô falando com alguém que tem na sua vida, ou essa leitura tá espelhada para alguém do signo de Virgem, porque essa carta aqui está relacionada ao planeta Vênus. Então, assim, é muito trabalho, persistência e foco para que você goze as boas coisas da sua vida, touro. É preciso que você tenha maturidade para que a riqueza entre na sua vida. É preciso ser focado e ter ações, atitudes positivas para que o seu caminho se abra, que você seja guiado ao sucesso. Porque essa é uma carta que a sua história ainda não terminou e que muitas situações ainda estão por vir. Então é só se dedicar e colher. Gente, que leitura boa, 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 boa. Eu não lembro a última, mas acho que touro estava muito bom também. Vamos pedir 4 cartas astrológicas, norte, sul, leste, oeste. E o que as cartas astrológicas... Norte, casa do trabalho, olha aí, seu caminho agora é trabalhar. Sul, emoções, eita que as emoções estão que estão. As emoções para touro estão que estão, né? Leste, suas habilidades, a chama, aquilo que você foi determinado para fazer, a sua conexão interior com Deus. Este Pai Criador maravilhoso, de infinitas possibilidades, de infinito amor por todos nós. E a chave nas finalizações. Vamos lá, começando a conversar sobre as cartas astrológicas. No seu norte, a direção para onde você vai neste mês de setembro, carta do trabalho. E a afirmação é essa: eu sou consistente e determinado, eu sou consistente e determinado, eu sou consistente e determinado. Porque essa carta fala para você que vem algo aí que está se desenvolvendo lentamente, mas que é algo confiável, que é promissor. E fala na carreira a possibilidade de promoção, de receber um dinheiro a mais. Para quem procura um novo emprego e sente dificuldade, é preciso um processo diário de meditação. E as palavras, né? Eu sou consistente, determinado para que algo concreto e prático realmente aconteça na sua vida. No sul, que é os seus pés, os caminhos por onde você anda, você tem a lâmina de número 16, que é a lâmina das emoções, ligada à lua. E você deve confiar nos seus instintos e intuições, porque essa carta te impele a usar a força da atração ou da intuição natural. Mesmo que as coisas não sejam tão lógicas ou não pareçam se adequar à sua identidade, está na hora de você refletir, ser generoso, receptivo, controlar esses instintos que te bloqueiam, limpar suas emoções, deixar que a sua criança interior aflore. E aqui, como lá atrás, está falando no As de Copas, talvez a família aumentando aí por uma gestação, tá? Chegada de uma criança na família. Em suas habilidades, nós temos a lâmina de número 52, que é a lâmina da chama.
E aqui você pode estar contando com a ajuda de uma pessoa do signo de Áries. E aqui você deve dar boas-vindas a uma nova chance. Porque essa é uma carta de esperança e de oportunidade de um recomeço. Quem não sonha é porque já não está neste corpo de carne. E alguns taurinos aqui precisam voltar a sonhar, fazer brilhar essa chama interna. Você tem uma missão de vida a longo prazo, que é manter esta chama interior acesa, ser entusiasmado. Esta carta é como um antidepressivo, vem te trazer vigor e esperança. Nas concretizações, finalizações, você traz a lâmina de número 41, que é a lâmina da chave. Olha a esfinge aí, o que ela está perguntando para você, touro? Qual é o enigma da sua vida? Porque sempre há o que aprender. Busque o autoconhecimento. Essa carta diz que aprender as leis que regem a natureza vai fazer sua vida entrar no eixo. Você deveria enxergar tudo à sua volta como pistas para algo mais elevado. E à medida que você se desenvolve, você se torna mais consciente. E aí o próximo nível se abre e você consegue subir mais um degrau na escada da evolução. Mas é preciso, touro, que você pratique a meditação, tá? Vamos ver o baralho cigano. Vou pedir licença, vou afastar aqui um pouquinho para que todo mundo veja as cartas. Baralho cigano para touro, carta da magia, carta da criança, carta das novidades, carta da chuva, carta dos obstáculos, carta das falsidades, carta dos sentimentos, carta das pedras, carta dos livros e carta do aviso. Pronto. Olha, dá licença, vou abaixar aqui para vocês verem as cartas. Pronto. Eu corto todo o mal da vida dos taurinos, qualquer mensagem ruim seja amenizada na força do nosso Pai Criador e de toda essa egrégora cigana maravilhosa. Vamos lá. A base energética aqui do jogo de vocês vem da carta da magia. Eu te digo que nesse momento, touro, nesse mês, você está pronto para realizar aquilo que for justo. Encontrar o equilíbrio desejado após uma caminhada muito pedregosa. Assuma o controle da situação. Não demore para tomar uma decisão. Você é um juiz em um julgamento e tem um prazo curto para decidir. Mas precisa refletir para não ser mal julgado ou prejudicado. Eu te lembro que você está vivendo um momento único e a tua espiritualidade vai te ajudar a encontrar as respostas. E no final de tudo, só vai acontecer o que for realmente justo. Tem alguns taurinos que estão com uma ambição muito alta e não estão medindo as consequências. Cuidado para não cometer uma injustiça e não se sentir culpado. Tem gente aqui com o espiritual fragilizado, buscando até a ajuda de magia negra.
Eu digo que nesse mundo a única lei que funciona é a lei do retorno. Então não faça mal para não receber também. Na vida amorosa, eu vejo alguns taurinos possessivos querendo dominar uma relação, trazendo brigas, desentendimentos. É melhor se controlar, conversar e usar a inteligência. Para outros, vocês têm um relacionamento ótimo, com muito companheirismo. Seja romântico, cuide do seu companheiro, da sua companheira, porque ele merece. Agora o lado sexual tá pegando fogo, né? E quem tá solteiro pode cair numa armadilha, porque aparências enganam. Abre o olho. No trabalho, cuidado, você está sendo muito inflexível com colegas. Pode ter briga nesse ambiente, pode ter fofoca. Use sua espiritualidade para acalmar essa tensão que está aí. Quem está desempregado, a sua postura, a forma como você vai às entrevistas é a chave do seu sucesso. Então vá consciente para a vaga, fale somente a respeito de suas habilidades. Seja positivo, evite reclamar e falar mal dos empregos anteriores ou de pessoas dizendo que você foi perseguido, foi isso e aquilo. Nada disso, vá positivo, você é ótimo. Essa carta vem te lembrar que você é responsável pelo que planta hoje, porque a colheita vai chegar e chega para todos, tá? O fundo do baralho vem com a lâmina de número 27. Você vai receber algumas notícias que vão doer. E alguns taurinos que estão vivendo uma situação complicada podem sofrer até ameaças. Então, não sei qual é a tua situação aí, mas vamos orar. Eu vejo muita imaturidade e infantilidade na sua maneira de ser. É preciso amadurecer, pôr os pés no chão e persistir para ter mudanças positivas. Tem muita gente aqui festeiro, gostando de se divertir, tá faltando equilíbrio, estabilidade. Mude suas atitudes para não atrair mais problemas do que você já tem. Então o taurino aí, vida louca, vamos acalmar. Para outros, eu vejo aqui uma proteção espiritual, principalmente para quem é casado, né? Muito carinho, sexo bom. Então, assim, vocês têm um casamento espiritual. Saiba mantê-lo todo. Para quem está tendo problemas, procure dentro de si, procure através da meditação e resolva as questões. Eu vejo muitas dificuldades, muitos desafios na vida de vocês. Você deve crescer na leitura, nos estudos, no autoconhecimento, e quem tem dom, né, até na magia. Mas o importante é que você evolua. Marisa, eu não sei meditar. Eu ainda não tive tempo essa semana, mas eu quero gravar um vídeo sobre a prática da meditação e como fazer para se concentrar, nem que seja por 5 minutos. Eu só tô precisando encontrar um tempinho aqui na minha agenda para fazer esse vídeo, eu não sei se um vídeo ou uma live, eu tô ainda pensando sobre o que eu vou fazer. Mas enfim, na hora certa, deixa eu acabar essa leva, né, dos 12 signos de setembro, e aí eu vou ter tempo de pensar. De toda forma, Touro, foi um jogo muito bonito, né? Alguns alertinhas aqui pro povo solteiro, pro povo que quer fazer magia negra, isso não. E nós devemos sempre lembrar que a vida é uma bênção, uma dádiva, que o nosso Pai Criador confiou esse corpo físico, essa encarnação tão bem planejada. Que nós saibamos aproveitar cada instante. É curto, é rápido, mas dá para aprender muita coisa. Mas o principal é ser grato às oportunidades e ao dom da vida. Gratidão, gratidão, gratidão.